Olá pessoal, eu sou Karina Maia e hoje a gente vai falar sobre a aula de Pilates na reabilitação de patologias. Nós vamos falar dessa ferramenta, utilizando ela na reabilitação e tratamento. Primeiro vamos definir o que é o Pilates. Na formação a gente aprende vários conceitos do que é o método Pilates, mas hoje eu vou trazer um conceito novo, onde diz que o Pilates é funcional, dinâmico e sistêmico. Sistêmico porque ele vai integrar o corpo como um todo. A gente trabalha mente, corpo e também dinâmico, porque são movimentos que vão explorar várias posições do nosso corpo e também de forma tridimensional. E funcional, porque ele torna o nosso corpo útil. Então, ele é uma excelente ferramenta para a redução da dor e também para incapacidades. O Pilates ele pode ser aplicado em diversas patologias do sistema musculoesquelético. Aqui nós citamos umas como a espondilite anquilosante, hipertensão, dor lombar, esclerose múltipla, escoliose, osteoporose, pós-menopausa. A gente sabe que com essa ferramenta a gente pode abordar diversas patologias. E o ambiente do Pilates, ele é muito propício para tratamento de pessoas com dor crônica. Trabalhos em grupos, com outras pessoas que estão ali também com o mesmo problema, com a mesma incapacidade, com as mesmas condições, faz com que outras pessoas, ou uma pessoa que está iniciando um tratamento, ela vê que é possível ela realizar certos movimentos que ela achava totalmente, que ela não iria conseguir, e ela vê uma outra pessoa da mesma condição conseguindo fazer aquele movimento. Então isso é um ambiente motivador. As aulas são mais dinâmicas, mais divertidas, trabalha o corpo de forma tridimensional, o que ajuda muito nessas condições de dores crônicas. Também é importante nós, profissionais, levar a esses pacientes a importância da autonomia, saber o que eles estão esperando da gente e a gente deixar muito claro para essas pessoas que é importante eles também tentarem mudar os hábitos de vida dele, no dia a dia. Às vezes eles fazem Pilates 2 vezes na semana, e a gente sabe que se ele só vai ali e faz o Pilates 2 vezes na semana, e nos outros dias ele fica super sedentário, se alimenta mal, dorme mal, então é muito difícil ele melhorar e mudar as condições da patologia dele, e de alguma alteração também do sistema musculoesquelético dele. Então, ele precisa entender essa autonomia que ele tem que mudar. E também a autoeficácia. A gente vê aqueles pacientes que, às vezes, a gente vai falar, vamos fazer esse exercício agora. E a pessoa, ela nem tenta, ela já fala, não, eu não consigo, não vou conseguir, não tem como eu fazer esse exercício, faça outro. Tem gente que já fala isso para nós. E aí a gente já percebe que ele tem a autoeficácia dele muito baixa. E para que a gente possa evoluir esse paciente, ele precisa melhorar isso. E existem questionários que a gente pode estar avaliando a autoeficácia e trabalhar isso nas aulas, porque o sucesso desse tratamento vai depender muito da autoeficácia desse aluno. A gente vê que alguns falam assim, parece difícil, mas eu vou tentar. Então esse já é mais fácil trabalhar com esse tipo de paciente. E os outros, talvez você vai ter que aplicar esse questionário. A gente, aplicando o questionário, vai conseguir entender como anda essa autoeficácia do aluno e quais as abordagens que você vai usar para melhorar isso, para que ele possa evoluir no tratamento. Percepção corporal. Muitos desses pacientes que chegam para a gente no Pilates, acredito que uma grande maioria, tem uma péssima consciência corporal. E o Pilates, ele tem essa proposta de melhorar a consciência corporal. Então, ela é uma excelente ferramenta para a reabilitação. E ele vai levar esse aprendizado para o dia a dia dele, para as outras atividades de vida diária, ou até mesmo algum outro esporte que ele deseja praticar. E as experiências motoras. Essas experiências do método Pilates, tanto do clássico, mas também a gente adaptando, conforme a necessidade do paciente, a gente consegue explorar muito a função motora, como se levantar, virar, ficar na posição de 4, a gente faz todas as posições que o nosso corpo ele foi feito para realizar. Não é aquele exercício não é só aquele exercício mecânico. E isso
faz com que esse paciente passe por experiências motoras que às vezes ele nunca mais realizou, como por exemplo, ficar de cócoras ou ficar numa posição de 4. E então a gente começa pensando como que você está avaliando esse paciente, tá? A avaliação é a chave para você ter a sua formação de raciocínio clínico e definir, planejar todo o tratamento que você vai seguir com esse paciente. Para você começar a avaliação, você primeiro precisa saber o que ele espera de você e quais são as metas e objetivos dele. Então, não são as metas e objetivos seu como terapeuta, seu como treinador desse indivíduo. Você precisa saber o que ele quer fazer. Às vezes você vê que ele tem uma dificuldade, por exemplo, de fazer um abdominal, mas ele não está interessado no abdominal, ele só quer poder ficar sentado no chão, brincando com o netinho dele. Então, se o objetivo dele, qual é o real objetivo? O que ele quer melhorar? Quais são as disfunções do dia a dia dele, que ele não está conseguindo realizar, que ele ficaria muito feliz em poder fazer novamente? E aí, quando você conseguir atingir essas metas e objetivos, você vai ter esse seu cliente para sempre. Ele vai sempre estar te indicando, vai estar muito feliz e realizado com o tratamento. Entender quais são os mecanismos de dor, se é uma dor nociplástica, neuropática, nociceptiva, entender os mecanismos de dor também vão ajudar você a lidar no dia a dia com esses pacientes. Qual é o mecanismo de lesão do sistema musculoesquelético? Se for uma sobrecarga mecânica, é um encurtamento adaptativo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso para frente. E qual é a fase de recuperação do sistema muscular? É uma fase aguda? Ele está naquela fase protetiva? Isso também é importante você estar observando na avaliação para você definir o tratamento. Às vezes a gente fica muito parado, preocupado com aquela postura estática, perde muito tempo e isso não vai levar a nada, porque o que a gente precisa é recuperar a função motora. É o nosso principal objetivo, ver quais são as dificuldades e ajudar a ele a recuperar aquela função perdida. E as posturas estáticas não vão somar nada nisso. Então você perde pouco tempo olhando a postura, só ver aquelas alterações posturais que chamam muita atenção e já deve partir para avaliar mais na função motora. E principalmente naquela função que ele diz que está tendo muita limitação. Então, um programa de Pilates na reabilitação, a gente tem que se atentar muito ao comando verbal. Hoje eu indico até para vocês estudarem um pouquinho sobre imagética motora, que é justamente essa conexão da mente e do corpo. A pessoa tá realizando o movimento e pensando nesse movimento. Isso ajuda muito, tanto numa fase aguda quanto numa fase crônica. Então, você entender um pouquinho, buscar entender um pouquinho sobre imagética motora e trazer isso para o ambiente de Pilates vai te ajudar muito com os seus pacientes. Estímulo visual e demonstrações. Quando você fica demonstrando muitos exercícios, acaba tornando muito chato para o paciente. Mas quando você vê que ele está tendo dificuldade para realizar um movimento, eu vejo muita dificuldade, principalmente nos homens, movimento da pelve. E aí você ensina e tudo, mas na prática do exercício eles têm muita dificuldade, principalmente para a mobilização da coluna. Então você pode filmar ele realizando aquele movimento e mostrar para ele, você precisa melhorar isso. E você fazer também o movimento e mostrar, você está fazendo assim, mas precisa ser feito assim. Então, você mostrar como uma imagem o que ele precisa melhorar pode ajudar muito também na melhora e na evolução desse paciente. Então, a correção de movimentos colocar a mão no paciente. Quando você vai corrigir o paciente e você coloca a mão e mostra, vamos melhorar isso, vamos fazer isso, toca no seu paciente. Às vezes a gente fica só no comando verbal e esquece das nossas mãos, que são super poderosas e que vão ajudar muito também para evoluir esses pacientes. E dá sempre o feedback. Quando o paciente chega, quando o paciente vai embora, fala, pergunta para ele como você está se sentindo hoje, como você está saindo da aula. E deixa ele mesmo falar e escutar, e ele se escutar.
Quando ele se escuta e ele vai mandando essas informações para o cérebro dele, para o sistema nervoso central dele, isso também vai ajudar na recuperação desse paciente. Tarefas de casa são super importantes. Ele às vezes se encontra com você 1, 2 vezes na semana e os outros dias. Então ele tem que ter tarefas de casa, ele precisa ter. E essas tarefas de casa, você tem que chegar a um acordo com ele. O que você consegue colocar no seu dia a dia? Não adianta você passar tarefas de casa sem achar uma solução com ele, com que ele possa fazer no dia a dia dele. Às vezes é um paciente que trabalha muito e chega à noite tão cansado, e aí você fala, você vai correr 40 minutos todo dia. E ele não vai conseguir fazer isso. Então você vai ter que ver o que ele consegue colocar na rotina dele. E isso é um trabalho que ele tem que entender a importância disso e como ele vai fazer, como eu já falei sobre autonomia, como ele vai poder fazer para mudar esses comportamentos do dia a dia dele. E a exposição gradual e sequência de exercícios. Então, quando a gente está falando de reabilitação, de tratamento, aqueles movimentos aleatórios, com aquelas 10 repetições, não vão funcionar. Se funcionar, é sorte. A gente precisa ter, sim, um planejamento do que vai ser feito com esse paciente e colocando carga de forma gradativa. Mesmo que você esteja usando as molas, tem como a gente usar a carga das molas e também acrescentar acessórios quando necessário. E a sequência de exercícios tem que ter uma lógica. Por que você está fazendo essa sequência de movimentos para esse paciente? Né? Então, exercícios aleatórios, às vezes o paciente vai até sentir uma melhora no começo, mas logo o corpo dele vai se acostumar e as dores vão voltar. Então, a gente precisa ter essa exposição gradual e analisar quais as sequências de exercícios que você vai trabalhar com cada pessoa. Ação muscular de estabilização e movimento. Como você vai estar educando esse paciente em relação à estabilização, sem que ele vire um robozinho também. Então, a gente sabe que nem todo paciente precisa fortalecer core, por exemplo. Às vezes, o paciente que tem dor lombar, se você ficar falando tanto em estabilização e core, e às vezes nem é isso o problema dele, pode até, às vezes, agravar ou aumentar a dor desse paciente. Então, fazer esse trabalho de raciocínio clínico é muito importante na hora da seleção de exercícios que você vai trabalhar com esse paciente. Então, a integração de movimento é muito importante. Exercícios muito mecânicos, às vezes, não vão trazer tantos benefícios quanto exercícios que você vai movimentar o corpo como um todo. Às vezes, esse paciente chega para você numa fase aguda e você tem que trabalhar outras regiões do corpo. A gente sabe que o repouso nunca vai ser a solução. Quanto antes esse paciente ser exposto ao movimento, melhor. E aí a gente começa trabalhando movimentos em outras regiões que vão ajudar muito quando a gente começar a movimentar a região dolorosa e já integrando esses movimentos para esse paciente. Então, a intensidade, qual é o volume de exercício, o tempo, a frequência que você vai estar expondo esse paciente a esses movimentos, isso tudo tem que ser planejado e a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso na aula de periodização que vocês vão ter, que é a próxima aula, onde a gente vai estar explicando o que é uma periodização e como aplicar isso, esse planejamento de sessões no Pilates. Movimentos sem força destrutivas. Então, como a gente sabe, o Pilates trabalha a fluidez. Essa conexão também de você estar pensando no movimento que você vai realizar e realizar com a calma, sem realizar movimentos bruscos que podem até gerar uma lesão. Trazer movimentos que vão trabalhar a dissociação e estimulando os estabilizadores. Então, às vezes a gente fica muito em exercícios mecânicos e acaba nem trabalhando propriocepção, equilíbrio, dissociação, às vezes isso fica meio esquecido. E quando a gente está falando de reabilitação, isso tem que ser trazido para sessões. A gente pode usar muito as molas para estar mobilizando uma articulação. Às vezes o Pilates clássico, quando a gente fala de reabilitação, a gente tem que fugir um pouquinho dele, a gente tem que pensar como adaptar.
Então, você pode, sim, utilizar as molas para realizar a mobilização articular. Às vezes, o paciente está numa fase muito aguda, ou é um paciente crônico que está naquela fase de flare-up, e aí a gente vai usar a mola para estar ajudando e ganhando amplitude de movimento. Como eu já falei da propriocepção e equilíbrio, isso também tem que ser adaptado no Pilates. A estabilização dinâmica é realizar movimentos dinâmicos que vão explorar o corpo como um todo, exigindo uma estabilização. Isso também vai ajudar a ganhar muito controle motor. E esses pacientes que apresentam disfunções, eles têm muita dificuldade de controle motor, equilíbrio, coordenação, na maioria das vezes. E a gente, trazendo isso para o Pilates, adaptando ele, a gente vai ter resultados maravilhosos. O pré-Pilates, se você não sabe como é o pré-Pilates, nunca viu nada, no seu curso você não teve isso, no nosso curso de reabilitação de coluna a gente ensina e como você pode aplicar isso. Ele traz vários benefícios para esses pacientes que estão chegando e não tem consciência corporal nenhuma, ou tem muita dor, e o pré-Pilates vai estar ajudando muito. Então é importante também vocês buscarem esse conhecimento sobre o pré-Pilates. Estabilização com desafio de membros, como eu já falei sobre a integração de movimentos, explorando essa estabilização, incluindo movimentos com os braços e as pernas ao mesmo tempo, né? Aí você vai estar exigindo muito mais e desafiando esse paciente. Abdominais e rolamentos. Os abdominais, às vezes um paciente, você avalia ele e identifica que ele tem muita tensão nas cadeias anteriores. Eu vou estar dando um exemplo. E aí você vai trabalhar muitos abdominais com esse paciente, vai fazer toda aquela série de The 100 lá no Reformer e achando que está um sucesso. E esse paciente já tem muita tensão nessa região dos abdominais. E aí o que vai acontecer? Essas pressões internas que já estão muito elevadas vão aumentar mais e aí vai ter os escapes, que são as hérnias. Hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia de hiato. Então, às vezes, você vai estar prejudicando esse paciente. Por isso que quando a gente vai falar de powerhouse ou de core, isso é importante ser analisado na avaliação, se realmente é isso que esse paciente precisa. Às vezes, a gente vai trabalhar os abdominais com ele, mas talvez nesse primeiro momento a gente precisa relaxar essa musculatura e não fortalecer. Então, o Pilates, o método Pilates clássico, ele traz muito isso de estabilização, de core, e isso às vezes, quando a gente está falando de reabilitação e tratamento, precisa ser analisado e adaptado conforme a necessidade do aluno. A gente vai talvez fortalecer o core dele lá mais para frente, mas agora nesse primeiro momento eu preciso desprogramar esses abdominais que estão muito ativos. Rolamentos, essa questão de mobilizar a coluna, vértebra por vértebra. Isso é maravilhoso, porque vai ajudar a hidratar a coluna e a gente vai progredindo e evoluindo esse paciente nesses rolamentos. A mobilização da coluna em todos os planos. Quando a gente está falando de reabilitação, a gente tem que explorar todos os planos, a gente tem que ir evoluindo esse paciente para que ele consiga fazer rotações, inclinações e sem dor. Exercícios para membros superiores e inferiores, como trabalhar o paciente como um todo, como eu já falei. Nos alunos avançados, aquelas pessoas que têm patologias e são mais avançadas, elas precisam ser desafiadas. E isso você vai conseguir desafiar quanto mais integração de movimento você fizer, mais vai ser desafiador para esse aluno. Como eu já falei sobre o planejamento e periodização de treinamento, a gente vai falar mais isso lá na frente, e precisa ter uma conclusão da avaliação. Naquela primeira avaliação, o que você concluiu que esse paciente precisava melhorar e se você conseguiu atingir com o seu planejamento. Após o final dessa periodização, as metas e objetivos do paciente foram atingidas? Quais vão ser as novas metas que você vai passar para ele? Então, a reavaliação, ela é fundamental até para você dar novos passos para esse paciente, para ele sempre se manter ativo. A gente vai falar um pouquinho sobre os mecanismos de traumas do sistema musculoesquelético. Aí, quais são as origens de lesões desse sistema?
A gente tem que também observar na avaliação se a gente não está tratando do paciente que é hipermóvel. Esses pacientes, eles têm muita... O ligamento deles, vamos falar que ele é um pouquinho mais bobinho e a gente precisa treinar esses ligamentos. Eu vou dar um exemplo de 2 casos que eu atendi essa semana, 2 casos novos. São 2 meninas jovens, uma fazia balé, sempre fez balé, sempre trabalhou, teve muita amplitude de movimento nessa região da pelve, e outra é uma paciente hipermóvel. E essas 2 pacientes estavam fazendo funcional. Coincidentemente, as 2 se lesionaram no funcional. Porque na minha avaliação, o que eu concluí? Elas tinham muita mobilidade pélvica e foi colocado uma sobrecarga, né, que não foi colocado de forma gradativa, como deveria ter sido feito, e também não foi treinado esses ligamentos dela. Então, elas machucaram e com o tempo, esses tendões, eles foram sofrendo essas alterações do próprio tecido do tendão, do colágeno, e foi trazendo uma limitação na articulação. Então, elas chegaram para mim, as 2, com a mesma queixa, que elas perderam um movimento. Uma não conseguia mais ficar de cócoras, simplesmente quando ela dá um choque e ela chega até cair no chão, e a outra perdeu com flexo de quadril e joelho, ela não consegue abrir a perna, não consegue sentar na posição com a perna cruzada, por exemplo. Elas chegaram com essa queixa, e o que mais chateavam elas não conseguirem mais realizar esses movimentos. E aí elas pararam o funcional. O erro não é do funcional, não é do exercício, mas sim a forma como ele foi aplicado. Essas meninas, essas pessoas que têm hipermobilidade, elas precisam entender essa forma do corpo delas e que elas precisam de um trabalho proprioceptivo, elas precisam receber carga de forma gradativa. Encurtamentos adaptados também, aquelas pessoas que têm uma alteração postural porque permanecem muito tempo na mesma posição, como por exemplo pessoas que ficam sentadas o dia todo trabalhando no computador, que eu acho que hoje é um público gigante. Muitas pessoas trabalham o dia todo, levanta muito pouco, às vezes nem para tomar água, e vão gerando encurtamentos adaptativos que vão gerar problemas no sistema musculoesquelético. Overuse, pessoas, como eu já falei, sobrecarga mecânica, quando é exposto a um exercício e recebe uma carga que não está preparado para receber, ou até mesmo pessoas que são muito sedentárias e que quando vai realizar um movimento que a musculatura está totalmente despreparada, pode se machucar. Essas pessoas que apresentam osteoartrite, pessoas que têm artrose, elas geralmente são pessoas mais rígidas e que se a gente expor elas a uma carga muito intensa, a um grande volume de exercício, essas pessoas são aquelas que vão chegar no outro dia e falar assim, eu fiquei péssimo depois da aula de Pilates, eu fiquei com muita dor. Então, essas informações, qual é a origem de lesão desse paciente, tem que ser bem observado na avaliação para você determinar qual vai ser o volume, a intensidade e a frequência de exercícios desse paciente. Tendese, coloquei aqui para explicar um pouquinho que quando você lesiona um tendão, no trabalho de recuperação de um tendão, você tem que também tratar o músculo correspondente a esse tendão, certo? Se o tendão ele é lesionado, ele vai, consequentemente, sobrecarregar a musculatura. Então, a reabilitação tem que envolver o tendão e o músculo correspondente. E o sistema miofacial. Na reabilitação, a gente não pode esquecer da fáscia. Como que está o sistema facial desse paciente? Ele tem algumas regiões, algumas zonas de tensão. E como a gente vai fazer para melhorar o deslizamento dessa fáscia nessa região? Então, exercícios tridimensionais é que vão fazer com que a gente movimente a fáscia e também a exposição gradativa com aplicação de cargas para a gente poder chegar nas camadas mais profundas da face. Então, também, como eu falei, sobre as fases de recuperação de lesão, nós temos a fase aguda, que é uma fase mais de proteção, que é até uns 7 dias. A fase subaguda, que é onde vai ter muita produção de fibroblástica, seria a fase ideal para a gente estar iniciando o tratamento. E a fase crônica, né, que a gente vai ter que trabalhar, fazer um remodelamento
nesse paciente. Se esse paciente chega para a gente na fase crônica, a gente tem que fazer toda a abordagem que a gente faria com o paciente numa fase subaguda, para depois chegar no tratamento de uma fase crônica. Falando, então, de uma recuperação de um músculo, tá? Então, nos 7 primeiros dias, a gente vai trabalhar movimentos mais passivos, movimentos ativos em outros segmentos mais leves. Ou seja, antigamente era indicado repouso, hoje a gente coloca esse paciente para se movimentar o mais rápido possível e às vezes a gente ele não consegue movimentar a região ainda, mas a gente consegue fazer exercícios em outras áreas, como eu já até falei aqui. De 7 a 21 dias, a gente já vai entrar com movimentos passivos e ativos, movimentos combinando outros segmentos. A gente vai também trabalhar isometria, isotonia e propriocepção. Após os 21 dias, a gente entra com movimentos ativos combinados, com outros segmentos, isotonia, resistência, amplitude de movimento e propriocepção. Sempre cuidando para não realizar esses movimentos se o paciente estiver sentindo dor. E se ele chega para você na fase crônica, você vai começar esse trabalho ali, como você faria se ele estivesse chegando com 7 a 21 dias. Ou seja, ele vai começar com movimentos passivos e ativos, movimentos combinados e com outros segmentos, isometria, isotonia e propriocepção, para depois ir evoluindo esse paciente. Se esse paciente ele receber um bom tratamento, ele provavelmente não vai evoluir para uma dor crônica. Então, a fase ideal para a gente tratar é numa fase subaguda. A evolução do tratamento de um tendão, certo? A recuperação do tendão, você, como eu já falei, vai ter que também trabalhar a musculatura correspondente a esse tendão. O balismo é muito importante. Então, é você chegar na amplitude que é confortável para esse paciente, amplitude máxima que você conseguir, que seja confortável, e aplicar o balismo. Então, o Pilates ele tem que ser adaptado. Para a gente poder explorar e colocar carga nesse tendão, que é assim que nós vamos tratar ele, esse paciente precisa estar na postura em ortostatismo. Então, existem muitos exercícios legais que a gente faz no reforma com o paciente deitado, mas ele precisa ser colocado em pé para colocar até uns 90% de peso sobre esse tendão para ele conseguir se recuperar. Então, nos 30 primeiros dias de ação, de reorganização dos fibroblastos, 60 dias a gente vai ter uma produção muito grande de colágeno e de 120 a 180 dias a resistência tissular que vai ser criada nesse tecido. Então, é o tempo de recuperação de um tendão, até 180 dias. Então, nos 7 primeiros dias, né, que é a fase de proteção, o que a gente pode estar fazendo? É um tratamento mais passivo, a gente pode estar trabalhando mobilizações leves, terapia manual, exercícios em regiões próximas à área. De 7 a 14 dias é uma fase mais de controle. Então, nós vamos estar trabalhando exercícios passivos, também mobilização passiva, também pode ser aplicada terapia manual, se trabalhar com terapia manual, ou indicar para outro profissional. Já vamos começar com exercícios concêntricos e propriocepções leves. De 14 a 21 dias é a fase de que a gente já vai começar a recuperar a função. Então, a gente tem que trabalhar o músculo e o tendão através de exercícios ativos, excêntricos e propriocepção. No 21 dias, a gente já tem que estar recuperando o máximo essa função que a gente conseguir. Com exercícios excêntricos e concêntricos, propriocepção, movimentos de balismo, como eu já falei, o balismo tem que estar presente e tem que então ser adaptado no Pilates para a gente poder estar recuperando esses tendões. O método Pilates, ele é maravilhoso, é uma ferramenta que quando a gente fala de lesões do sistema musculoesquelético, patologias de coluna, de membros inferiores ou membros superiores, é uma ferramenta que deve ser adaptada, e como a gente viu, são várias coisas que a gente deve observar no paciente. Uma questão que é chave de ouro para você ter sucesso no seu tratamento é ter uma escutativa. É você escutar o que o seu paciente tem para falar, e não você chegar às suas conclusões, mas assim o que o teu paciente está querendo, o que ele está buscando, e você realmente ajudar essa pessoa.
Então, a nossa proposta aqui foi falar um pouquinho de várias coisas que você pode estar fazendo com o Pilates e você vai poder se aprofundar muito mais nisso no nosso curso de Pilates aplicado a patologias de coluna, que no final dessa jornada a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele para vocês. Até a próxima aula!